Fala pessoal, tudo bem? Daniel Martins aqui, mais um vídeo aqui para vocês no canal Mineração em Garimpo. No vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre o principal erro que acontece aí nos garimpos pelo Brasil, né? Entre os garimpeiros. Qual que é o principal erro no garimpo de ouro, né? E o principal erro, vamos direto ao ponto, é o fato de acreditar que existe um único tipo de ouro, né? E um único tipo de processo para recuperar esse ouro. Mas como assim, Daniel? Existem vários tipos de ouro? Sim. Na verdade, o ouro que está na natureza, ele pode se apresentar de diversas maneiras. A maneira mais comum que a gente vê nos garimpos, nos baixões, né? É o ouro aluvionário. É o ouro que está solto, tá? Ele não está agregado a nenhum outro mineral, nenhum outro material. Ele está solto ali na areia, né? Na sílica. E o processo para recuperar ele é muito simples, que é o processo gravimétrico. Então você tem um ouro grosso, solto, né, livre, onde ele consegue ser recuperado num processo gravimétrico ali, utilizando estruturas bem arcaicas que funcionam muito bem, que são processos onde você tem ali uma caixa, uma tela, um carpete, e esse ouro ele é recuperado. Só que acontece o seguinte, não existe só esse tipo de ouro, né? Os garimpos que a gente vê na região amazônica, de baixão, né? A gente costuma falar que é baixão. Ele funciona bem para esse tipo de ouro, mas a gente tem outros tipos de ouro. A gente tem um ouro, por exemplo, que está encapsulado no material, né? Então você precisa passar ele por um processo de moagem, né? Você precisa triturar aquele material, você precisa montar uma planta onde você vai processar aquele material, diminuindo a granometria desse material até um nível que esse ouro seja liberado. E muitas vezes esse ouro ele não está só dentro da pedra, como a gente pode falar, mas ele também está associado a pirita, calcoperita, pirrotita, associado a cobre, sulfetos. Então o que acontece? Precisa passar por outros processos, até químicos, para ser recuperado esse ouro. E a única forma de você descobrir isso é você fazendo análises desse ouro, você identificando uma amostra, pegando uma amostra daquele material, mandando para um laboratório e identificar qual o tipo de ouro que tem ali naquele solo. Então qual é o maior erro dos garimpeiros? Acreditar que só existe um tipo de ouro e que ele vai ser recuperado num processo simples de gravimetria e depois amalgamação. Para quem não sabe, a gente está falando do azogue, né? O mercúrio, que é o que hoje, na parte de garimpos, é o que mais afeta a natureza, tem toda a questão ambiental aí. Esse é um dos motivos do porquê que a mídia bate tanto, as ONGs e tudo isso falam sobre a questão do mercúrio. Então, não existe só esse método de extração. A gente tem outros métodos mais eficazes e que recuperam mais ouro, são mais economicamente viáveis, tá? E você consegue ter mais lucro. Então, Daniel, beleza, eu tenho uma área aqui, eu tenho uma terra, eu sei que tem ouro aqui, mas como que eu vou saber qual tipo de ouro que eu tenho aqui? Você precisa fazer uma análise desse material, tá? E aí essa análise do laboratório vai conseguir te falar, você tem um ouro que, quebrando esse material a 200 mesh, por exemplo. O que é 200 mesh? É um talco, tá? Em níveis de peneiras, vamos dizer assim, você tem uma peneira ali que vai deixar o material como um talco, e nessa recuperação seca você conseguiu recuperar ali um ppm, por exemplo, 1 grama de ouro por tonelada, né? 1 parte por milhão. Então, você consegue identificar isso. Aí, às vezes, você não consegue recuperar o ouro dessa maneira. O ouro está associado a outros minerais que precisam, são minerais que não vão permitir você recuperar ele com amalgamação ou com um processo gravimétrico. Você vai ter que fazer um processo de flotação ou um processo de lixiviação, né? Com cianeto. Então, esses processos, muitas vezes, até a lixiviação não funciona. A lixiviação, para você entender, eu já falei aqui em outros vídeos, é o único processo que consegue dissolver o ouro a nível industrial, né? A lixiviação com cianeto. E muitas vezes você não consegue dissolver esse ouro, você não consegue recuperar esse ouro do material. Por quê? Porque ele tem um nível muito alto de, por exemplo, de carbono, né? Carbonáceos que a gente fala. Então, pelo nível muito alto de carbono, você não consegue ser produtivo num processo de lixiviação. Você tem carbonáceos demais ali no material e isso vai afetar. Ou às vezes você tem muito cobre no material, você tem muitos sulfetos ali e esses sulfetos vão atrapalhar, o pessoal chama, né, a nível técnico de pré-robbing, né?
ou um efeito de refratário no ouro. Então, ouro refratário. O que é o ouro refratário? É o fato de o ouro não estar ali suscetível a ser recuperado através de um processo de lixiviação. Você só consegue recuperar ele fazendo um pré-tratamento. Esse pré-tratamento, acredite, existem inúmeros. Por exemplo, um deles é a tostação, aquecendo aquele mineral para poder queimar, por exemplo, os carbonos. Ou você vai fazer um processo de biolixiviação, por exemplo, com bactérias, onde você vai fazer um processo utilizando bactérias para oxidar o ferro que está presente naquela amostra, naquele material. Então, assim, existem diversos tratamentos e meu objetivo aqui com esse canal é exatamente trazer para você a solução para cada tipo de material que você vai encontrar na natureza. Então, existe o ouro aluvianário, existe aquele ouro mais simples de ser recuperado, o ouro do baixão, você vai ter o ouro na rocha, você vai ter o ouro no quartzo, no veio de quartzo, você vai ter o ouro que está associado a outros minerais, você vai ter o ouro sulfetado, você vai ter o ouro encapsulado, você vai ter ouro livre, um ouro grosso, você vai ter o ouro fino, você vai ter um ouro microscópico, que você só vai conseguir recuperar através desses processos químicos. Então, às vezes você está em cima de uma área, realmente uma mina de ouro, e você acha, no processo que eu fiz aqui, não consegui recuperar o material, não produziu o que eu queria produzir. E aí você abre mão daquela área ali, de você processar, porque simplesmente o método que você utilizou não era o método correto. Então o objetivo aqui do canal é o quê? Eu produzir vídeos para vocês explicando um pouco mais sobre esses métodos que na verdade ficam aí na mão só dos universitários, do pessoal que tem poder aquisitivo, grandes mineradoras que podem contratar grandes profissionais, né, metalurgistas, químicos, e o garimpeiro que tem ali sua PLG, que tem sua permissão de lavra, que está começando a minerar ali, que comprou ali uma centrífuga, acreditando que vai conseguir recuperar ouro com a centrífuga, ou comprou um trommel, né, ou montou uma caixa ali de garimpo e acha que aquilo ali é o melhor processo. Às vezes não é. E o meu objetivo aqui é justamente te ajudar a você encontrar o melhor processo para o material que você possui, né, para o ouro que você possui aí na sua região, na sua propriedade, na sua terra, onde você está minerando, tá bom? Então se inscreva aqui no canal, deixe seu gostei, deixe seu comentário, sua dúvida. Espero trazer mais vídeos para vocês falando um pouquinho sobre os tipos de ouro, cada tipo específico, qual que é o tratamento, como que você vai fazer a recuperação desse material, né, a concentração, porque basicamente mineração baseia-se em concentração. Você tem um mineral de interesse e você tem um mineral de descarte. Você vai concentrar esse daqui. Qual que é a maneira que você usa para concentrar esse mineral de interesse? Para cada mineral você tem uma forma, para o ouro especificamente você tem várias formas de tratamento, e eu quero trazer esses tratamentos aqui para vocês um a um, vídeo por vídeo, explicando um pouquinho sobre eles, tá bom? Tamo junto, galera. Não se esqueça, se inscreve aí no canal, deixa seu gostei, deixa seu comentário, deixa sua dúvida para o nosso próximo vídeo. Tamo junto.